Conversar aqui sobre capítulo 6 de Hebreus, né? Então, a gente está vindo nessa caminhada, nessa vibe, digamos assim, em que o autor de Hebreus é um dos defensores ferrenhos de Jesus e está demonstrando ali para o pessoal que antes ali era, né, adepto do judaísmo e que se converteu agora ao cristianismo, para que eles caminhem na fé. Então, assim, a gente vai mostrar ao longo da nossa conversa, e já fizemos isso em alguns dias, quando começamos a ler, Hebreus 1 e 2 demonstra que Jesus é superior aos anjos. Hebreus 3, que Jesus é superior a Moisés. Depois, no Hebreus 4, aquela questão do descanso, né, que a gente percebia ali, Josué, aquele descanso parcial e terreno, e Jesus superior a esse descanso de Josué, porque nós, quando descansamos em Jesus, podemos ter as maiores tribulações, mas agora tudo para nós se torna prazeroso, mesmo as limitações que a gente tem. E depois, em Hebreus 5, Jesus é superior ao sumo sacerdote ali, que foi instituído pelo Levítico, né, a questão do sacerdote Arão. E hoje nós vamos conversar que Jesus, aqui no Hebreus capítulo 6, que ele é superior à própria sombra e aos ritos. Mas assim, ritos eu já sei o que é, né? Aquela questão que o pessoal ficava sempre fazendo sacrifício, aquela coisa toda. Mas as sombras, superior às sombras, o que é isso? Bom, quando se fala em sombras, numa linguagem jurídica, numa linguagem teológica, a gente está expressando o seguinte, que o que tinha antes era apenas um esboço, algo embaçado, e que agora com Jesus isso se tornou a realidade. Então pensa assim, vamos pensar para a gente ter uma ideia, para deixar isso claro em termos de exemplo, né? Digamos que você vai comprar um imóvel na planta. Esse imóvel seria essa sombra, porque você só tem uma ideia do que vai acontecer isso, né? Vai ser em tal lugar, vai ficar dessa maneira, tal, né? E você tem que esperar o tempo passar e tal. E aí depois, uma outra situação é a entrega das chaves, quando você já recebe aquilo, né, já concretizado e tal. Então, um exemplo que nós temos é esse, para você entender o que é sombra. Aqui, transportando para a nossa leitura bíblica, para a nossa leitura teológica, é o seguinte, o templo lá de Jerusalém, antigamente, esse lugar físico, né, essa questão de Deus ali habitava, é a questão da sombra. E Jesus hoje é a realidade, é a presença de Deus dentro de nós por meio do Espírito Santo, por meio dessa trindade, entendeu? Nesse sentido também, a questão dos sacrifícios que eram feitos lá era uma sombra. Precisavam ser repetidos todo ano ali e era insuficiente, porque sempre tinha um pecadinho que sempre chegava na última hora e a gente pegava e tinha que fazer outro sacrifício. Então, o que acontece é que com Jesus essa sombra ela se torna realidade, um único sacrifício eterno e imutável, então definitivo. Então é isso que eu quero dizer a vocês quando eu falo de sombras, tá? Então Jesus é superior às sombras e também a questão dos ritos que nós temos aqui. Por quê? Porque a gente precisa entender que Jesus é a certeza absoluta de um mundo de incertezas. E ele, na verdade, é, digamos assim, o nosso único fundamento, dessa âncora que ele está falando aqui, exatamente âncora, que é aquela que nos firma e não nos solta, porque ele está preso no próprio caráter de Deus. Então imagine assim, que Jesus é essa âncora e nós somos as pessoas e ele nos liga até Deus através dessa corda, né, que vai aí fazendo esse elo de ligação. Mas aqui, agora entrando exatamente no capítulo de Hebreus 6, nós vamos ver aqui nos primeiros versículos ali que foram lidos pela senhora minha mãe, que ele nos chama para maturidade. Então, veja só, parece até meio estranho ali falar, parece até que é uma coisa meio heresia ali, querendo, né, mas espera aí, como é que é isso? Deixar os ensinos elementares para a gente avançar em direção à maturidade, mas então não tem que manter as coisas básicas? Veja só, ele está listando os fundamentos como o arrependimento, a fé em Deus, os batismos e juízo eterno. Ele argumenta que a gente não pode só ficar construindo alicerces. A fundamento da nossa fé a gente já sabe. O que é? A fé em Jesus Cristo, a fé que a gente tem no Filho de Deus, que ele morreu por nossos pecados, que ele nos deu a vida eterna. Esse é um fundamento. Só que é o seguinte, vamos pensar aqui dessa maneira. Como é que eu posso cada dia ficar fazendo esse fundamento? Vamos imaginar aqui uma situação em que você está construindo uma casa. Então, o arrependimento e a fé, que são os básicos que nós precisamos, porque fé sem exercício da fé e sem arrependimento, não é, você está perdendo o fundamento da casa.
o fundamento da nossa fé cristã. Então veja só, o autor aqui está dizendo para a gente assim, ó, vocês já cavaram esse buraco, vocês já colocaram as pedras, já colocaram o cimento. Então por que vocês têm que parar a obra todo dia, né? E para refazer esse alicerce de novo? E se isso já está sacramentado, já está feito no capricho, Zé Fini, não precisa refazer isso. E o que estava acontecendo lá? O pessoal estava reinventando fé, reinventando arrependimento para tentar voltar para aquelas questões judaizantes. Então, veja só, quando você constrói uma casa, você coloca os fundamentos dela, as bases, mas você segue firme, você quer levantar as paredes, se você não fizer isso, você nunca vai ter uma casa para morar. Então, assim, deixar o ensino elementar significa parar de ser uma eterna pessoa que está sempre começando na fé, como se fosse alguém imaturo, e é isso que a gente está querendo dizer. Por isso que é importante a gente desejar maturidade. Esses primeiros versículos aqui, eles são um estímulo para nós sermos pessoas amadurecidas na nossa fé. Então, a gente precisa compreender aqui que essa questão desses judeus ali naquela época, né, que não tinham todas essas questões que nós estamos lendo aqui, essas cartas, eles ainda estavam presos naquela mentalidade do Antigo Testamento. E aí precisavam voltar, revisitar, refazer batismos, rituais, imposição de mãos também, para que eles tivessem algum elemento maior aí que fosse, digamos assim, né, sei lá, fortalecer a fé deles quando isso já estava concretizado. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação, essa questão desses ritos que eles faziam inúteis, né? Os sacrifícios que eram repetitivos de animais, inclusive, para limpar a consciência deles. E o que acontece? A gente estamos transportando para hoje, eu gosto sempre de fazer essa análise, assim como o autor de Hebreus faz, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eu gosto também de trazer para a nossa realidade. Qual que é o nosso ciclo vicioso hoje? Se eles tinham ali os sacrifícios que eles tinham que repetir todo momento para limpar a consciência deles. Hoje é o seguinte, a gente ficar ali no domingo, né, pedir perdão no domingo, glória a Deus, louvado seja, aquela coisa toda, mas aí durante a semana voltar naquela questão, né, de pecado, de mudança de vida que não acontece, aquela coisa. Então, é assim, como se o perdão de Deus fosse é um remédio só para hoje, só para o domingo, por exemplo, no culto. E depois, durante a semana, né, a gente não muda o estilo de vida, é basicamente isso. Então, esse ciclo vicioso, de certa maneira, a gente também está tendo a questão de um rito. E a questão também de imposição de mãos, porque ele fala essa questão de imposição de mãos, e aí eu que tentei entender por que essa questão de imposição de mãos. É o seguinte, é porque naquela época, o que acontecia é que se dava muita importância à cerimônia de separação da pessoa para abençoar ou para separar para o serviço, mas depois a pessoa esquecia de executar o serviço para o qual ele foi separado. Então vamos dizer aqui o exemplo, só para vocês terem uma ideia aqui, mentalizarem essa questão para vocês não... Porque o texto de Hebreus ele é um pouquinho complexo, mas se a gente começar a utilizar esses exemplos que eu gosto de trazer para vocês, é interessante a gente pensar. Veja só, eu faço uma linda festa porque eu estou celebrando que eu consegui a credencial da OAB, a carteira da OAB. Maravilhosa. Não, porque olha, agora eu sou advogado, então isso aconteceu lá comigo lá em 2001, né? Foi maravilhoso. Mas assim, daí o que acontece? Eu pego a carteira de advogado e guardo dentro da gaveta. Nunca protocolo uma petição, nunca analiso uma questão jurídica. O que acontece? O que é mais importante? A cerimônia que eu tive para me dizer advogado ou a minha prática diária? Então, nesse sentido, o que acontece é o seguinte, a imposição das mãos, ela é importante sim, só que o pessoal estava valorizando muito isso, esquecendo da caminhada que tinha que ter para aquelas pessoas que são maduras. Qual que é o nosso risco hoje? Que se a gente impõe as mãos para orar para as pessoas, por diáconos, para os pastores, ou até pelos enfermos, o risco é tratar isso aqui como uma mágica. Entendeu? Porque isso aqui, na verdade, assim, a gente está, né, abençoando a pessoa, está pedindo que Deus a proteja, pedindo que Deus a fortaleça no ministério ou que a cure, mas não é isso que é um rito, uma mágica que vai fazer com que ela cure, sim o poder de Deus. Então, olha só que interessante essas questões todas que a gente vai analisando, certo? De qualquer maneira, é o seguinte, a maturidade é uma coisa que nós precisamos buscar. Por quê? Porque a maturidade, ela tira o foco de mim, KJ, de mim, Elaine, de mim, Lélia,
Célia, de mim, Maria, Cida, Maria Auxiliadora, o que quer, né, as pessoas, e joga para o reino, para a justiça, para a ética global, para o discernimento entre o bem e o mal. É nesse sentido que a gente precisa sair desse leite, né, desse leitinho gostoso, quentinho, né, para um alimento sólido, arroz, feijão, batata frita, né, hambúrguer, coisa boa. Também são bons, mas também trazem ali, né, as suas limitações, as suas dificuldades, porque a gente tem que crescer. Então, assim, deixar o básico aqui para vocês entenderem, é importante a gente caminhar nesse sentido. Não é esquecer o arrependimento, mas viver de forma que o arrependimento já esteja consolidado no nosso caráter. Eu me arrependo das coisas que eu fiz, agora eu conheci Jesus, né? Jesus mudou, né? Por exemplo, aquela música tem: eu era um bêbado e vivia drogado, encontrei Jesus e fui sarado. É assim que precisa ser, entendeu? É dessa maneira que precisa ser, essa mudança, essa virada de chave. E a gente precisa continuar, a irmã Zira sempre dá risada, a gente precisa gastar a nossa energia com coisas maiores que Deus tem para nós, gente. Então, nesse sentido, veja só, eu, professor de ciências da religião, certo? Estou lá trabalhando 10 anos lá na empresa que eu trabalho, né, na empresa maravilhosa que a gente trabalha. Aí, todo momento, as aulas são sempre de introdução à religião, todo dia. Gente, a pessoa não vai caminhar, ela não vai se tornar uma cientista da religião. Ela precisa dominar o básico, sim, mas ela precisa avançar. Os mais antigos vão lembrar do disco de vinil, né, do LP, long play. Quando dava um risco no disco, ficava tanã, 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 e não avançava, tinha que levantar a agulha e passar, ainda perdia um pouquinho da música porque o negócio, né, degringolava. Então não tinha jeito de mudar isso, e a gente precisa vencer todas essas questões. E aí, seguindo, né, aqui nos outros momentos aqui da nossa leitura bíblica também que a gente fez, a questão de não poder negar a fé, essa apostasia, né? Quem nega a fé é chamado de apóstata. Ele era, né, ele era cristão, agora ele, né, mudou e não quer mais saber de nada, aquela coisa toda. Isso existe, infelizmente, mas aqui ele está combatendo isso, que aquelas pessoas que foram iluminadas, veja só, elas não são mais aquelas pessoas ali que foram superficiais, que eram só um curioso, querendo saber mais da fé cristã. Hoje nós podemos nos considerar, cada um de nós, que nós não somos apenas curiosos, pessoas aqui que estão querendo saber um pouquinho mais de Jesus, não, nós somos pessoas que receberam conhecimento da verdade, que experimentaram a graça de Jesus Cristo, que tiveram comunhão real com Jesus, o nosso Consolador, e vimos e vemos o reino de Deus em ação. Como é que a gente quer voltar atrás? Então é isso que ele está querendo dizer dessa analogia que ele faz com a terra, que a terra, ela recebe a chuva, e se a terra produz colheita, né, de coisas maravilhosas, ela é abençoada, mas se ela produz espinhos, é inútil, acaba sendo queimado. O que é isso para a gente? É a negação da fé. A chuva caiu, sim, mas muitas pessoas ali naquela caminhada estavam abandonando o cristianismo para voltar para o sistema antigo, negando que Jesus era o Messias. Então havia, de certa maneira, da parte deles, uma rejeição consciente, uma rejeição pública da única fonte de salvação, que era Jesus. É como se eu, por exemplo, tivesse um único advogado, e aí eu dissesse assim, infelizmente eu não quero mais você, apesar de você ser a única pessoa que existe na Terra para apelar para a minha situação. Então é mais ou menos isso, veja só como é contraditório, mas existia esse tipo de coisa. Então o que o autor de Hebreus está querendo demonstrar aqui para a gente é essa questão de superioridade de Jesus e também de que nós devemos avançar na nossa fé. Então nós precisamos entender que o arrependimento nosso é uma dádiva. Se alguém está preocupado se cometeu um pecado, não, ou nem tem essa questão, mas precisa entender o seguinte, que não podemos perder a capacidade da gente se importar. Essa situação, o alicerce já está feito e a gente precisa entender que isso é o básico e a gente precisa avançar. A gente não pode endurecer o nosso coração a ponto de a voz do Espírito Santo não causar nem mais eco dentro das nossas vidas. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo chamar a gente, então, a perseverança a um chamado. É basicamente isso. Tem outras situações aqui também, mas a gente tem que separar aqui em virtude do nosso tempo, né? Essa questão de que nós precisamos seguir firmes. Quando ele fala que Jesus, por exemplo, é a questão da corda, né? Que ele faz dois exemplos aqui, a âncora e a corda. Em relação à corda, antigamente, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, onde o Deus Altíssimo habitava. Era uma, né, vamos dizer assim,
uma parte, né, digamos assim, de construção, que só o sumo sacerdote entrava ali. Ele entrava com uma corda pendurada no tornozelo dele, porque se ele morresse lá, porque ele não podia ter pecado nenhum, a cada ano, ele fazia isso uma vez por ano. Se ele morresse lá, ninguém podia entrar, então o pessoal puxava esse sumo sacerdote para ele vir para fora, porque aquele lugar era sagrado. E quando acontece isso, Jesus liga essa corda que ele nos liga, né? Para a gente poder, ele está dentro desse santuário já eternamente. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele está fazendo esse sacrifício por nós, ele está entrando no Santo dos Santos, ele já está lá e ele não precisa nada de ter essas questões de pecado ou não, porque Jesus, na sua forma humana, não pecou e a gente sabe que ele é o nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que nós vamos falar amanhã. Então, olha só que interessante o que Hebreus faz para a gente. Resumindo, fortalecidos, nós precisamos continuar rumo à maturidade, nós precisamos vencer a nossa questão de nós queremos olhar para trás, porque os fundamentos são novos, gente. Deus nos colocou os nossos fundamentos na nossa vida, coisas maiores e melhores ainda fará, e nós precisamos compreender que, uma vez alicerçada a nossa fé, não olhamos para trás questionando se Jesus é realmente ou não o mediador entre Deus e os homens, porque a própria Bíblia já fala isso. Nosso fundamento da fé não precisa mais ser disso, nós precisamos construir essa casa e erigir e fazer com que essa casa ela tenha novos aposentos, deem frutos, tragam novas pessoas para Jesus, e é isso que nós precisamos na nossa missão também, além de vivermos uma vida plena. Amém? Espero que você tenha entendido. Essa foi a mensagem que eu queria falar hoje. Obrigado, irmãos.